Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. Olá, tudo bem, galerinha? Como vocês estão aí? Tudo bem? Tudo beleza? Como que estão encarando essa quarentena aí? Certo? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos em casa, né? Para que a gente possa sair dessa o mais rápido possível e que para a gente possa, claro, voltar às nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso não é possível, a gente continua aqui nas nossas aulas remotas, nossas aulas virtuais, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, a gente vai dar continuidade, né, às atividades que já vínhamos desenvolvendo presencialmente no colégio, antes da parada, né? E a gente vai continuar abordando, na verdade, o módulo 3, tudo bem? Onde a gente fala sobre a Primeira República no Brasil, que não era nem tão república assim. Na verdade, né, existe até um certo questionamento nos dias atuais sobre a questão de ter sido uma proclamação da República, de ter sido um golpe de Estado, né? Lógico que são várias as vertentes, né? Você tem diferentes setores da historiografia, alguns vão falar que foi golpe, outros vão falar que foi, obviamente, uma proclamação. Aí, lógico, vai de cada um de vocês fazer uma análise do contexto histórico, de todas as motivações, né? Seja do exército, da igreja, propriamente da elite rural, em tirar Dom Pedro II do poder, né? E dar o poder a Deodoro Marechal Deodoro da Fonseca, né? O primeiro presidente que tomou posse no Brasil, tudo bem? É muito interessante a gente fazer a leitura, né? Eu espero que vocês tenham feito a leitura do livro, né? Que eu pedi nas férias, tudo bem? No mês de abril, um livro muito importante, onde ele vai abordar exatamente os pontos, como eu já falei para vocês, né? A igreja era um dos pilares que apoiava a monarquia, os proprietários rurais e o exército, né? Então a gente vai começar a estudar o porquê que cada um destes três pilares, né, foi deixando Dom Pedro ali sozinho e foram articulando, né, não necessariamente entre si, né, mas como que cada um destes pontos aí foram extremamente importantes para a queda de Dom Pedro I, né? Ele que recebeu, né, uma carta onde um comunicado onde teria que deixar o Brasil, né, dentro de alguns dias ali, no período pós 15 de novembro, né, obviamente, de 1889, e a gente vai, então, começar a entender o que levou, né, claro, aquilo que eu sempre falo para vocês, um acontecimento histórico, um fato histórico, nada na história acontece sem que haja condições históricas para que aquilo aconteça, né? E qual foi, então, qual que era a sociedade do Brasil na época? Era uma sociedade escravocrata, era uma sociedade onde os poderosos, os mais ricos, donos de grandes propriedades de terra, tinham forte influência no governo, embora não tivessem, de fato, o poder do governo, já que havia a presença do moderador, e a igreja também tinha uma forte influência, né? E o exército, né, um pouco menos aí, o exército, ele era deixado de lado ali por Dom Pedro I, que privilegiava a Marinha Brasileira. Só que tem um fato que acontece, que é a Guerra do Paraguai, onde o Brasil luta ao lado de Argentina e Uruguai, e este acontecimento ele mudou um pouco a posição do exército brasileiro ali na conjuntura política. Por quê? Porque os grandes homens do exército, né, ao lutar tanto na Guerra do Paraguai, tanto ao lado da Argentina quanto ao lado do Uruguai, que já eram repúblicas, né, eles voltam com esse ideal, né, de república, esses ideais de uma participação maior no governo, eles vão começar, né, a querer se impor um pouco mais, querer fazer que se faça a sua vontade, principalmente por conta da participação decisiva do exército, né?
Proclamação da República 1889. Sempre falo para vocês, turminha, não decorem datas, mas é importante a gente saber para a gente se localizar. Por que eu estou falando isso? Porque em 1988, um ano antes, né, acontece a proclamação, a liberação dos escravos, né? Vem a Lei Áurea, né? E você tem aí a libertação dos escravos. E como que isso acaba impactando no governo de Dom Pedro II, né? Ele acaba perdendo apoio, tudo bem, dos grandes proprietários rurais, a partir do momento em que esses proprietários rurais perdem aí a sua principal mão de obra, né, que era a mão de obra escrava, embora é importante ressaltar aqui, vocês devem se lembrar das nossas aulas, né, o processo, né, de libertação dos escravos ele já vinha ocorrendo, né, desde, né, da metade do século XIX. Aí. E por último, a Igreja Católica, que tinha uma influência muito grande, porém o imperador ele tinha o poder de vetar toda e qualquer ordem vinda do Papa. E o Papa, né, até então, ele manda, nesse contexto, ele manda uma ordem para toda a igreja, né, para a Igreja Católica Apostólica Romana, de que deveriam, né, ser excluídos de todos os segmentos da igreja, né, de todas participação de todos os cultos, de todas as celebrações dentro da igreja, os participantes, né, aquelas pessoas que frequentavam a maçonaria. E como todos bem sabem, Dom Pedro II era um maçom. Então Dom Pedro II utilizou do seu poder de veto ao Papa e ele falou, não, aqui no Brasil essa lei não entra, né? Porém, dois bispos, né, da Bahia acabam seguindo o Papa, acabam seguindo as ordens do Papa, passando por cima das ordens de Dom Pedro I, né, porque o imperador ele tinha essa prerrogativa. O imperador poderia proibir qualquer ordem vinda do Papa, tudo bem? Lembrem-se disso daí. Então, quando estes dois bispos contrariam Dom Pedro II, que era maçom, como eu já disse, ele não pensa duas vezes em mandar prender, né, estes dois bispos. Então imaginem vocês o que foi, né, naquele contexto, né, imagine hoje, né, se hoje a prisão de pessoas públicas, né, que ocupam cargos importantes, principalmente dentro das igrejas, né, já acaba causando um certo burburinho na sociedade. Imagina naquela época, né, quando você tinha essas pessoas ligadas à religião totalmente veneradas, né, toda muito bem conceituadas dentro da população. A prisão desses dois bispos pegou mal perante a imagem de Dom Pedro II, não só diante da população, mas principalmente, né, dentro da Igreja Católica. Então a gente vê aí esses três pontos, né? Primeiro, a perda do apoio dos proprietários rurais, né, com a abolição dos escravos, a perda do apoio da Igreja com a prisão dos bispos, né, e o crescente descontentamento do exército brasileiro com a falta de oportunidades, né, com a falta de espaço dentro do governo de Dom Pedro II. E aí então a gente vai ver na próxima aula como que se deu, né, como que foi todo esse entorno de Dom Pedro II até a proclamação da República no 15 de novembro de 1889, com o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo o poder no Brasil. Tudo bem? Mas isso aí é assunto para a próxima aula, como que aconteceu e o povo, o que aconteceu? Será que o povo teve participação? Será que não teve? Será que... qual foi a reação das pessoas nas ruas, né, ao ver toda aquela manobra militar? Então isso, assunto para a próxima aula. Tudo bem, turminha? Fica aqui o meu grande abraço, se cuidem e mais importante, fiquem em casa.